Amém. Então, eu vou dar continuidade, né, irmãos, do capítulo 14, né? Basicamente, ali do 14:11, 14:18, né? Que vai ser esse encontro de Abraão com Melquisedeque, que é muito importante, né? Nós vemos lá que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, né? Rei e sacerdote, o mesmo que Jesus, né? Rei e sacerdote. Só que Jesus, rei e sumo sacerdote, né? Então, e nós vemos que o próprio Melquisedeque, ele era rei de Salém, né? Que mais tarde se tornou Jerusalém. E Jerusalém, né? Dividindo, né? Jeru quer dizer instrução, né? E Salém quer dizer paz e plenitude. Então, eles dizem, né? Que lá em Jerusalém, nada mais é que a plenitude da instrução. Quer dizer, a instrução maior vem de lá, né? E até hoje existe, né? Tem aquela pedra onde o próprio Jacó, né? Dormiu, né? Deitou. E ele viu aquela escada de anjos, né? Eles viu os anjos subindo e descendo, né? Mais tarde, um pouco, né? Antes, nós vemos o próprio Abraão, né? Fazendo a imolação indo, né? Para fazer a imolação, deitou o próprio Isaac, né? Nessa pedra. Então diz que essa pedra existe até hoje, né? Não tem como, não existe fotos dela, né? Dessa pedra. Era onde o altar também foi feito em cima, o altar na época de Salomão, né? Foi feito em cima dessa pedra. E essa pedra existe ainda, né? Tá lá naquela mesquita, né? Dourada de Al-Aqsa, né? Al-Aqsa quer dizer a mais distante, né? Maomé, quando ele colocou o nome naquela mesquita de Al-Aqsa, pelo fato dela ser a mais distante, o ponto mais distante onde ele teve um encontro com Deus. Então, Al-Aqsa quer dizer a mais distante. E aquele Domo da Rocha, né? Muito bonito, né? Aquele lugar, né? A gente sempre quando mostra a foto de Jerusalém, né, Felipe, né, irmãos? Sempre tem aquela foto, né, daquele domo bonito, né? Ali, na realidade, é uma mesquita muçulmana, né? Mas era onde era o templo. Então, para construir um terceiro templo, né? Vai ser difícil, porque, imagine, vai mexer numa casa de vespeiro. Imagine ter que tirar, né? Aquela mesquita de lá para construir, daí, Nosso Senhor. Daí vai ser uma guerra. Mas, né, já existe plano já os judeus, eles têm planos, né? De reconstruir. Não sei se vai ser ao lado, não sei se eles vão retirar, a gente não sabe, né, quais são os planos, né? Mas a função do templo, né, para eles, para o judeu, o templo, 70% das leis deles, há necessidade do templo, né? Eles precisam do templo para cumprir quase 70% das leis deles, né? E sem o templo, a gente imagina, como que um judeu faz para pedir perdão? Então, havia essa necessidade do templo, né, para expiar os pecados deles, né? Assim diz a história judaica, né? A tradição judaica. Então, há essa necessidade do templo. Então, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Se eles tirarem aquela mesquita de lá, puxa vida, eles estão... Porque a gente vê que a Jerusalém, né, Israel, ela está no meio, né, irmãos? Felipe é um historiador, ele conhece de mapa muito melhor que nós, mas Jerusalém, ele está no meio dos muçulmanos ali, né? É 99% ali, aquelas terras todas de muçulmanos, e só Jerusalém ali, né? Israel ali naquele pedacinho. E dentro de Israel mesmo, né, existem os partidos muçulmanos. Então, eles estão infestados em tudo quanto é lugar lá. Mas nós vemos também que isso aí foi pelo fato de Abraão. Imagina se Abraão não tivesse um filho com Agar, né? Não nascesse Ismael. Mas também Abraão, depois que Sara morre, ele vai lá e arruma outra mulher chamada Quetura. Né? Nós vamos ver depois. E essa Quetura tem mais 6 filhos, né? Que são aqueles povos medianitas, são todos aqueles povos também ali. Então, querendo ou não, né? Infestou tudo aquele... Agora, se Abraão só tivesse Isaac, com certeza, aquilo ali estaria agora cheio do que? Só de judeus. Então, toda aquela terra, todos aqueles povos seriam só de judeus. Mas, pelo fato de um erro lá atrás, você vê como ecoa, né? Vai ecoando para frente. E foi um problema tremendo que ele causou, né? Mas foi pela permissão de Deus, né? Mas, então, o fato de Melquisedeque ser o rei sacerdote de Jerusalém, então, Jerusalém é a plenitude. Então, quando Jesus vem, ele aplana, né? Jesus pega a lei, ele aplana. Ele aplainou, né? Quer dizer, deixa muito mais fácil da gente enxergar as coisas, né? Quando Jesus vira e fala, né? Até para os fariseus mesmo, né? Que os fariseus imaginavam que se na cabeça deles eles conspirassem alguma coisa, mas se não colocassem em prática, não era pecado. Mas Jesus fala, não, só de vocês imaginarem. Quer dizer, se torna mais difícil, né? Porque quando Jesus vem, né, existiam o quê? 10 mandamentos. 10 mandamentos, mas 613 diretrizes, né? Porque a gente só pensa em 10 mandamentos, mas tem mais 613.
né, que Moisés passa, de tudo. Até o mesmo jeito de lavar a mão, os animais, né, que são puros, impuros, então... Mas quando Jesus vem e fala assim, amarás o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. As pessoas acharam, não, agora é fácil, não são mais 10 mandamentos, né? São só 2, mas é nada, é muito mais difícil, né? Porque o povo daquela época, se eles não fizessem aquele intento na cabeça deles, para eles estava bom. Mas Jesus vem e diz, não, pera lá, só de vocês conspirarem, né? Se vocês verem uma mulher imaginarem alguma coisa, vocês já estão pecando. Então, Jesus aumentou a dificuldade, né, irmãos? Vamos ser sinceros, né? Aumentou a dificuldade. Não é fácil. Muitas pessoas dizem, é fácil ser cristão. Não é fácil, irmãos. Não é, porque se fosse, Jesus não precisaria morrer. Ele vinha e explicava pra gente como é que é e subia novamente. Mas é muito difícil, irmãos. É uma luta com a gente mesmo, né? Na cabeça de cada pessoa. Há um mundo, né, irmãos? Você constrói um mundo hoje, chega amanhã, você destrói aquele mundo e reconstrói novamente. Por isso que muitas pessoas hoje, né? Até pessoas mais velhas, tá vendo muito que é suicídio, né? Porque as pessoas elas não conseguem mais conviver com dificuldade. Elas acham que chegou num beco sem saída e não tem mais para onde ir, né? Pessoas milionárias. Eu vi ontem um milionário. Diz que o filho dele, 16 anos, foi lá e suicidou, deu um tiro na boca. Eu falei, tá vendo? Tudo aquilo que ele podia ter, tudo aquilo que o mundo podia dar para ele, deu, né? O Elvis Presley, puxa vida. Poxa, o que o Elvis Presley tinha? O Elvis Presley tinha tudo. Imagine Satanás, né? O Elvis Presley, no dia da morte dele, ele acabou de comer um bolo de chocolate, né? Só que fazia o quê? 7 dias que o Elvis Presley não ia ao banheiro. E ele teve o mesmo problema que eu tive. Ele não foi tratado, né? Mas ele teve o mesmo problema que eu tive no coração inchado. Então, Satanás, o Elvis Presley, Satanás pode ter falado, Elvis Presley, Elvis Presley deve ter chegado para Satanás e falar, eu quero mais alguma coisa. Satanás deve ter pensado, mas o que eu mais posso te dar? Eu vou te dar um bolo de chocolate. Porque os dedos do Elvis Presley já estavam tudo cheio de anel. Não havia mais necessidade de colocar anel nenhum, todos os dedos. O rapaz era milionário. Mas naquela noite ele comeu um bolo de chocolate. E aquele bolo de chocolate, ele morreu. Até uma ironia do destino mesmo, né? Elvis Presley morreu em cima do vaso sanitário. Em cima do vaso sanitário. Ele era tido como um rei, né? E as pessoas dizem que o vaso sanitário é um trono. E ele morreu em cima do vaso sanitário. Você vê um homem milionário. Tudo aquilo que o mundo podia dar para ele, deu, né? Mas e depois? Então, como nós comentamos, né? Você pode até viver sem Deus bem na Terra, claro que você pode. Você pode ter uma vida boa na Terra sem Deus, sem dúvida nenhuma. Claro que você pode ter. Mas eu garanto que uma morte boa sem Deus você não vai ter, né? Uma morte boa sem Deus é óbvio que nós não vamos ter. Eu vi essa história do Elvis Presley, né? Porque eu estava assistindo Autópsia de Famosos. Eu gosto muito de assistir, né? Não é que vai mostrar a barriga dele, né? Mas são médicos explicando como que a pessoa morreu. Então nós dizemos, puxa vida, mas que bobeira, né? Que bobeira. Então 6 dias que ele não ia no banheiro, né? Ele jogou uma partida de tênis e com aquele problema, né? O coração inchado como o meu. Eu falo isso para vocês se ele teve esse problema, como o médico diz, irmãos, eu digo para vocês, um esforço só de subir, vir lá na parte de baixo de casa para subir aqui para tomar um banho, só de tomar banho antigamente, né? Eu já ficava sem ar. Até para ir no banheiro, irmão, vou ser sincero pra vocês. Eu ficava sem ar. Agora, ele, né, coitado, já fazia o quê? 6 dias que não usava o banheiro, fazia uma semana. E foi fazer força, morreu fazendo força em cima do vaso sanitário. O que adiantou tudo aquilo que o diabo podia dar para ele? O que adiantou no final? Né? A gente acredita que não adiantou de nada. Então a gente vê muitas pessoas suicidando agora, né? Muitas pessoas suicidando. E como nós dissemos, né, Satanás ele sai na frente, por quê? Porque o que Satanás oferece, nós conseguimos enxergar. Tudo aquilo que Satanás nos oferece, a gente consegue enxergar. E a maioria das coisas que Deus nos oferece, assim como nós estávamos comentando sobre Abraão, né, quando Ló escolhe as Campinas, então Ló viu, né, enxergou aquilo que Satanás podia dar para ele. Olha só que ótimo. Agora, as promessas de Deus para Abraão era pela fé, né? Era pela fé. Abraão tinha que olhar aquilo lá e imaginar na cabeça dele que Deus não ia desamparar ele, né? Então Satanás ele larga na frente, né? Porque as promessas de Satanás nós enxergamos. E a de Deus nós temos que ter fé para acreditar, né? Mas a palavra de Deus diz, né? Perdão, irmão, só mandando mensagem agora para mim aqui, o Júlio. Que o justo viverá pela fé, né, irmão? Essa que é a verdade. Amém, irmãos? Falei demais? Eu fico sempre aqui me censurando, irmão, porque eu acho que eu falo demais e eu fico... Não, irmão, pode falar, pode dar benção. Nós estamos só observando. Amém. Aqui. Amém. Uhum.
Amém. Irmãos, eu vou ler do capítulo 18 até o 24, só para ficar na memória da gente, tá? Sobre o que nós vamos falar agora, tá bom? Gênesis 14, 18 ao 24. A irmã Rita leu pra gente semana passada, né? Eu só vou ler só esses trechinhos aqui, só para ficar um pouco vivo na cabeça da gente, tá bom? Melquisedeque abençoa Abraão. Tá lá no capítulo 14, 18, né? Vai do 14 até o 24. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me, o rei de Sodoma, né? Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei do que é teu, pertencente, nenhum fio, nem uma correia da sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Irmão, nós vemos que o rei de Sodoma, né? Ele ofereceu para Abraão, né? Falou, não, então, né? Pode ficar com os bens, até porque Sodoma era muito rica, né, irmãos? Nós sabemos que lá era um lugar muito rico. Eu só quero as almas. Você vê que o interesse dele era as almas, ele queria as pessoas, né? Ele queria voltar com aquelas pessoas lá, mas Abraão falou para ele que tudo era dele, o que era dele, e Abraão não tomou parte naquilo. Porque vamos supor, irmãos, já pensou se Abraão pegasse tudo aquilo para ele? Porque imagine o tanto de coisa que Abraão não foi buscar. Eram muitas pessoas, muita riqueza que Abraão pegou. Com certeza, a partir dali, não haveria mais conexão entre Deus e Abraão, e com certeza Deus escolheria outra pessoa, né? Sabe-se lá qual seria o plano de Deus, né? Mas com certeza Deus não contaria mais com Abraão, porque se Abraão enriqueceu, não seria com as bênçãos de Deus, seria com as bênçãos do rei de Sodoma. E Abraão não quis tomar parte nisso, né? Mas amém, irmãos. Então nós vamos entrar no estudo agora, tá, irmãos? Nós vamos ver que quando o Melquisedeque ele encontra com Abraão, ele chama Abraão para fazer uma refeição. E o que quer dizer essa refeição? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Kiddush, né? Kiddush, literalmente, significa santificação. É a bênção recitada sobre o vinho ou o pão para santificar o Shabá, né, do judeu, ou a festa judaica, ou qualquer celebração, como casamento, uma circuncisão, né? Um bar mitzvah, que é quando o judeu completa 15 anos, né? Ou bat mitzvah, que é das mulheres, né? Aquela festa da menina, né? Quando ela completa 16, 17 anos, né? Então tem a festa, o bar mitzvah, que é das meninas, né? E o bar mitzvah, que é dos meninos, e o bat mitzvah, que é das meninas, né? Então eles têm, assim, eles completam 15 anos, e a menina completa 17 anos, então tem aquela festa que os judeus vai e colocam ele em cima da cadeira com a criança ela pode ler uma parte, né, da Torá, da Bíblia deles, né, então eles fazem essa festa, né, e eles têm como que eu posso dizer para vocês, eles têm esse costume, né, de fazer essa alimentação e usar esse kiddush, né, que nós usamos como quitute. Muitas pessoas vão comer alguma coisa e falam quitute, quer um quitute, quer comer um quitute, então muitas das palavras da gente, né, a gente repete, mas muito vem do hebraico, do grego, né? Então, é Kiddush. Jesus participava de um jantar de Páscoa e aproveitou e realizou um Kiddush, que é uma Eucaristia, né, irmão? Nós sabemos que Eucaristia quer dizer ação de graças, né? Eucaristia, porque a gente sempre faz logo uma ligação de Eucaristia, porque a gente vê sempre o padre falando, usando, né? Esse linguajar, Eucaristia, né? Então, Eucaristia nada mais quer dizer, né? Em grego quer dizer ação de graças. Então, Jesus estava participando de uma ação de graças, junto com os judeus ali naquele momento, né? Até mesmo a hóstia que o padre usa, você vê, ó, a palavra hóstia quer dizer vítima. Então, eles têm a hóstia como Jesus, né? Mas hóstia quer dizer vítima, né? Vítima. Muito interessante. Então, o Kiddush não significa somente santificação, mas consagração e também agradecimento, né? Kiddush é uma bênção que o judeu faz ao iniciar qualquer festividade. Kiddush é a bênção e a ingestão do vinho e do pão. Não basta só orar, tem que comer. Então, eles não só oram, mas também, eles também internalizam, né, aquele alimento. E nós vamos ver um pouquinho mais para baixo, irmãos, esse fato de internalizar. Hoje é dia da Santa Ceia, nossa, né, na nossa igreja, hoje é dia da Santa Ceia, né?
E nós vemos o fato de internalizar algo, né? Que é consagrado a alguém. Nós sabemos que quando nós consagramos, né, o pão e o vinho, nós consagramos a Jesus. Então, automaticamente, nós vamos ingerir, né? Nós vamos estar ingerindo o quê? Não, claro, né? O padre, né? Quando ele faz lá, ele levanta, né? Então, existe a transubstanciação, que eles dizem, né? Então, eles acreditam mesmo que se transforma, que o vinho se transforma em sangue e que aquela hóstia se torna em carne mesmo de Jesus, né? Então, se chama transubstanciação. Eles acreditam naquilo mesmo, né? Mas nós acreditamos que aqui, vocês são de dúvida, é óbvio que aquilo ali não vai transformar a verdadeira para a gente, de forma nenhuma. Mas nós comemos, né, tendo em mente que seria o corpo de Cristo, né? E o sangue de Cristo. Irmão, deixa eu beber um pouco de água. E como, irmãos, isso é influente. Ah lá, o José chegando agora. Bom dia, José. Paz de Deus. Tá por aí, já que ele já pediu para entrar e já tá por aí já. Então, irmãos, o Kiddush é a bênção que os judeus fazem ao iniciar qualquer festividade. Kiddush é a bênção, é a ingestão. Ó, o Júlio tá aí, ó. Bom dia, Júlio. Paz de Deus, irmão. Ele tá brincando com nós, ele entra e sai. Não é comer para matar a fome. Kiddush é um comer litúrgico, cerimonial, simbólico. Não é uma refeição geralmente. Ela abre uma refeição. Ó, o Júlio. Bom dia, Júlio. Paz de Deus, irmão. Está sem áudio, viu? Paz, irmão. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Ô, Júlio, você está sem áudio, viu? Amém. Agora que eu abri aqui. A paz de Deus a todos. Deus abençoe aí os estudos, né? Desculpa o atraso. E a culpa do atraso é mais por causa do Elber mesmo, né? Foi embora de casa ontem 2 horas da manhã, né? Não deixou a gente dormir, né? E não sei como que ele conseguiu levantar agora, acordar esse horário, né? Mas tá bom, ótimo, né? Ontem a gente comemorou aí os 11 aninhos do Caio, né? Uhum. Para a honra e glória do Senhor, o Elber bancou tudo aqui, a festa, então agradeço a Deus e a vida do Elber, né? Pela festividade. Ô, Júlio, bem rapidinho, só falar uma coisa para você. O pessoal já tá sabendo que você fez aniversário e não convidou eles. Não precisa ficar dando de João sem braço, não. Eu já avisei tudo para ele. Tá. Não, tá bom. Que na verdade a festa era de 11 a 15 anos, né? Aí os pais que vieram trazer os filhos, era para voltar embora, mas eles ficaram disfarçando, né? E foram ficando, e acabaram que ficando, né? Era para ser uma festa para criança, né, ô Felipe? A gente agradece a Deus de passar também com coração. E a Sandra estava me chamando a atenção aqui. A gente agradece a Deus, né? Porque semana passada ele estava em fase de recuperação, passando pela cirurgia, né? E hoje você vê, comemorando mais uma vitória, né? Mais um ano de vida aí que Deus concede. Eu peço licença, irmãos, eu vou ficar aqui, eu vou deixar o áudio aberto. Uhum. Eu estou no salão aqui, você já conhece, né? Aí tem uns afazeres aqui, vou dar uma melhorada aqui no ambiente aqui, mas eu vou ficar ouvindo, tá bom? Eu estou aqui no áudio ouvindo vocês. Amém. O tempo todo, dá para mim fazer as coisas e acompanhar também, tá bom? Amém. Tá tudo bem com todos? Amém, tudo tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. Feliz por vocês. Amém. Bom, fiquem na paz e eu tô por aqui. Qualquer coisa, chama aí que a gente responde. Tá, joia. Pode deixar. Amém. Deus abençoe. Tchau. Amém. Então, irmãos, voltando, né? Então não é uma refeição. Geralmente, ela abre uma refeição. Nós vemos quando Paulo chama atenção lá em Coríntios, né? Pô, vocês não têm casa para comer? Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão tornando isso aqui um lugar só de gulosos, né? Paulo chama atenção lá em Coríntios, do povo de Coríntios. Vamos escutar ele brigando lá. Ô, Júlio. Ele desligar o áudio deles, não. Eu fechei o áudio aqui. Não fechou, não? Vou fechar agora. Aí. Não, já que vocês vão escutar minha irmã batendo nele lá. Mas então é isso, né? Então, não é uma refeição, né? Ela abre uma refeição, né? Ela abre uma refeição. O que a tia gosta, né, tia?
Vocês já escutaram a cadeirada nas costas dele, vocês viram? Então, irmão, vamos lá, né? O Júlio atrapalha a gente, meu irmão. O Júlio é fogo na rua. Elber, Oi. o segredo é casar com mulher pequena. A pancada é menor. Ele casou Verdade. com mulher maior que ele, então sou. Só o pó dele. Verdade mesmo. Amém, irmãos. Então, de onde vem essa tradição, né? Vamos lá, então. Da onde vem essa tradição? Então, nós vamos lá para o capítulo 14 mesmo, né? Capítulo 14, 18 diz: Ora, Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote de Deus Altíssimo, né? No 19 ele diz: abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. No capítulo 20 ele diz: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos às tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque era rei de Salém, que significa plenitude. Este indivíduo, que não é nome, na realidade nós sabemos, irmão, que Melquisedeque não é um nome dele, é um título, né? É um título. O nome dele, na realidade, era Sem. Nós sabemos que ele vem da descendência, né, de Noé. Então, nós sabemos que desde Sete, né, desde o do segundo filho, né, o terceiro filho de Adão, Sete, nós vemos que quando ele tem um filho chamado Enos, daí a Bíblia nos diz que voltou o homem, né, a adorar a Deus, né? Voltou o homem a cultuar a Deus. Então, dali surgiu esse título, Melquisedeque, né, que era uma pessoa que propagava a palavra de Deus. Então, até então, Deus falava com uma pessoa só. Mas quando ele chega em Abraão, ele escolhe um povo, né? Quando ele chega em Abraão, já não é mais só uma pessoa. Então, com Abraão, o que era a intenção de Deus? Ter um povo, né? Então, era um povo de sacerdotes. Então, o povo judeu seria uma nação de sacerdotes para poder propagar a palavra de Deus. E nós vemos que o povo judeu, ele falhou nessa parte, né? Nós vemos que o povo judeu, ele tinha, né, Deus, mas eles não queriam passar para as outras pessoas. Eles colocavam dificuldades para as pessoas chegarem até Deus, né? Nós vemos até mesmo no templo de Jerusalém, existia uma placa, né? Existia a parte que era só dos homens judeus, e existia uma parte que era das mulheres e dos gentios. O gentio não podia atravessar. Nós vemos até quando Paulo atravessa com um grego ali, eles espancam Paulo. E existe até hoje em Jerusalém, tem guardado uma plaquinha que dizia, né? Que dizia que quando um gentio atravessava daquele lado do pátio, então dizia assim, que quando você atravessando essa faixa, você é responsável pela sua morte. Existe ainda no Museu de Jerusalém essa plaquinha. Então, havia esse muro de divisão. Era um muro de divisão, então eles não podiam atravessar. Nem as mulheres podiam atravessar. Então, as mulheres ficavam de um lado junto com os gentios, e os homens, né, que cultuavam a Deus, ficavam do outro lado. Então, eles não deixavam de jeito nenhum. Mas isso não foi estipulado por Salomão. Isso foi estipulado pelos homens. Tanto é que Salomão diz que todo homem, né, todas as pessoas ali seria um lugar para todo mundo adorar a Deus, né? Até mesmo esse costume que os muçulmanos têm de virar, né, para o lado da Meca, né, 3 vezes ao dia fazer as orações. Os judeus também têm essa ideia. Eles viram, né, para o lado que eles têm essa ideia mais ou menos que fica Jerusalém, né? E eles fazem orações dele também voltados para Jerusalém. Mas nós vemos que o judeu, o que ele faz? Ele tira as pessoas, né? Separa as pessoas, fizeram a separação. Em vez deles atraírem as pessoas, agregarem, eles começaram a se separar mesmo, né? Nós vemos como que o nome Jesus Cristo, como que nós passamos a conhecer a palavra de Deus, não foi através de um judeu que veio aqui para a América. Nós vemos, né? Foram cristãos, católicos, mas cristãos. A gente pode chegar lá no centro lá vamos supor, lá na Amazônia, né? Aquele povoado lá. Se a gente chegar neles, vocês conhecem Maimônides? Vocês conhecem Rambam, que eram grandes, né, sacerdotes, né? Grandes personalidades para os judeus. Claro que eles não conhecem, mas se você virar, você conhece Moisés? Você conhece Abraão? Com certeza, conheço Moisés. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus chegou até o povo, não pelo judeu, mas através de Jesus Cristo. Então, os cristãos começaram a propagar a palavra de Deus e chegou, né? É claro que falta muito ainda, né? Mas chegou aos confins. Se dependesse do judeu, de jeito nenhum, dificilmente chegaria, até porque eles colocam, né, muitos percalços, né? Existem muitas regras, né? Que, puxa vida, pra você cumprir tudo aquilo ali, gente, quase que você não vive. É muito difícil. Se você for cumprir tudo que eles colocam, então é que Jesus fala para os fariseus, né? Poxa, vocês andam o mundo inteiro. E quando conseguem um prosélito, né? Quando conseguem um convertido, vocês os tornam 10 vezes pior que vocês.
Porque é muito peso que eles vão colocando. Você não pode fazer isso. Olha, você tem que lavar a mão. Tanto é que quando Jesus está comendo com os discípulos, poxa, mas seus discípulos não lavam as mãos? Né? Isso chamavam obras da lei. Jesus brigava muito com isso, com obras da lei, né? Porque eram obras que superavam as leis, né? Então eles deixavam de cumprir a lei para cumprir a obra deles. Então, mas espera lá, porque o judeu até hoje, para eles comerem, tem um jeito certo de lavar a mão, né? Não é de qualquer jeito, tem um jeito certo de lavar a mão, sabe? Então, não é de qualquer jeito. Então, são empecilhos que eles colocam para as pessoas que as pessoas não conseguem cumprir. E se a pessoa, que nem nós mesmos, né? Muitas vezes nós colocamos assim uma pressão tão grande nas pessoas que a pessoa não consegue cumprir, o que ela faz? Ela deixa, ela não quer mais, né? Ela não quer mais, machuca aquela pessoa, não quero mais. Não vou, não dá, não tem jeito, né? Então, é claro, não é fácil, né, irmãos? Nós sabemos que não é fácil cumprir a palavra de Deus, né? Mas a gente acaba tornando mais difícil, colocando mais carga nos lombos das pessoas, as pessoas não aguentam e não querem mais, não quero, não aceito, não vou, eu não vou conseguir, não vou, né? E acaba, em vez de plantar, a gente acaba destruindo aquela terra, né, irmãos? Amém? Irmãos, querem comentar alguma coisa? Amém. Pode continuar, minha flor. Irmãos, não deixa só eu falando não, viu? Porque minha voz é muito horrorosa, eu quero ouvir a voz sua também. Então, Melquisedeque era rei de Salém, que significa plenitude, né? Esse indivíduo que não é um nome, é um título, como Israel dado o título a Jacó. Nós vemos também, né? Que o Israel foi dado como um título para Jacó, né? O que luta com Deus, né? O príncipe de Deus. Porque ele era uma pessoa importante, né? Qual era o fato que tornava Melquisedeque uma pessoa importante? Porque ele era rei e sacerdote do Altíssimo. Ele não era só rei e ele não era só sacerdote. Ele era rei e sacerdote de Deus. Era o representante de Deus aqui na Terra. Provavelmente foi o último dessa linhagem. Sem sombra de dúvida, ele foi o último dessa linhagem. Que Abraão encontrou na Terra. Pois a linhagem dele começou lá em Sete, como nós estávamos comentando, né? Desde Sete, Deus escolhe homens de uma linhagem santa e estes homens tinham a missão de ensinarem a lei para a humanidade. Essa era a função, ensinar a palavra de Deus e a lei, né? Porque a palavra de Deus, o mesmo Paulo diz que qual era a função da lei? A função da lei era como um aio, né? Agora o nosso irmão Felipe vai lembrar, era um aio, era um pedagogo, né? Então, qual era a função daquele pedagogo? O pedagogo era uma pessoa que acompanhava as crianças, né? Que iam para as escolas, né? E esse pedagogo ficava vigiando essas crianças para as crianças não saírem do caminho. Então, ele sempre ficava do lado, né? Tomando conta dessas crianças, para a criança não sair, ele batia numa criança e corrigia outra criança ali, para a criança andar naquele caminho, para não se perder no caminho. Então, Paulo diz que a função da lei era isso, né? Manter a pessoa no caminho. A lei não é o caminho, a função da lei é manter a pessoa no caminho, né? A função da lei sempre foi essa, manter as pessoas no caminho, né? Para você não se desviar. Então, Paulo diz, né, que a lei era dessa forma. Como Noé conheceu a lei de Deus? Né? Nós sabemos que ele sabia diferenciar o animal puro do impuro. Mas nós vemos que isso foi dado para Moisés, o quê? Quase 1000 anos depois. Agora, mas como que Noé, como nós comentamos lá atrás, como que Noé sabia disso? Porque automaticamente alguém passou para Noé, né? Perdão. Conhecia a lei de Deus, sabia então? Noé conhecia a lei de Deus. Agora, quem ensinou isso para ele? Quando Deus está falando para Isaac, eu vou te abençoar, porque seu pai Abraão foi fiel às minhas leis. Está lá em Gênesis 26, nós vamos ver ainda, né? 26:5. Como Abraão também sabia a lei de Deus. Quem que ensinou a lei de Deus para Abraão poder cumprir, né? Se a Bíblia só foi dada, né? A Torá, a lei, só foi dada lá no Monte Sinai 500 anos depois. Agora, como que Abraão já tinha esse conhecimento? É óbvio que alguém o instruiu. E a tradição judaica diz que quem instruiu Abraão foi o próprio Melquisedeque. E Melquisedeque nada mais era que Sem, o filho mais velho de Noé. Então, nós vemos, quando nós fazemos a genealogia, né, nós vemos a idade, Sem viveu até a época de Abraão. Viveu até a época de Abraão. Então, com certeza, quem deu essas instruções para Abraão foi o próprio Melquisedeque, né, que era o Sem, o filho de Noé. E porque a lei já existia muito antes de ser materializada nas tábuas. E esta linhagem escolhida santa, da qual fazia parte Melquisedeque, era a linhagem responsável para falar de Deus para a humanidade. Então havia essa necessidade. Alguém tinha que propagar a palavra de Deus, né? Então quando chegou em Abraão, pronto, Deus falou, agora eu tenho Abraão, Abraão vai ser o pai de uma multidão, né? E com certeza Abraão vai instruir os filhos dele vão instruindo. Então essa, né, quando eu estava comentando, essa era a função da palavra de Deus. Assim como eu estava comentando com esse rapaz que o Júlio, um amigo do Júlio foi ontem lá, né? Porque a gente acredita, poxa,
Muitas pessoas acreditam que a nossa função aqui na Terra é conhecer a palavra de Deus, aceitar Jesus e pronto, já vou morar no céu. Mas se fosse só isso, a partir do momento que você aceitou Jesus, dava um AVC em você, uma parada cardíaca, você morria, Deus já levava você para o céu. Mas não é essa a função, né? A função nossa é propagar a palavra de Deus. Essa é a função, e essa foi a função maior, né, de Abraão, propagar a palavra de Deus, né, através dos filhos dele. Nós sabemos, né, na tradição judaica diz que as tendas de Abraão sempre ficavam à beira do caminho, porque ele era muito hospitaleiro, né, então ele tinha uma hospitalidade tremenda, né, tanto é que, mais para frente, nós vemos lá em Atos, né, que ao falar de Abraão, diz que Abraão, mesmo pela hospitalidade de Abraão, sem saber, ele hospedou anjos, né, ele hospedou anjos. Então, muitas vezes, irmão, é claro que nós vivemos agora num mundo totalmente diferente. É muito difícil você abrir a sua porta, né? Até mesmo levar irmãos para casa da gente. Ah, mas ele se converteu. É muito difícil, irmãos, sabe? A gente não vê mais essa sinceridade nas pessoas. Dá vontade, quantas vezes você passa no lugar, você vê uma pessoa com o pneu furado do carro, dá vontade de separar o carro para ajudar, mas ao mesmo tempo vem aquele negócio, será que seu parado não é ladrão? Quantas vezes eu estava indo trabalhar de madrugada, eu via carro assim parado e pessoa mexendo, eu falei, puxa vida, meu pai, se eu paro é um ladrão. Daí se desestimula a gente a querer ter essa hospitalidade, né? A gente querer ajudar as pessoas, porque a gente fica com medo, puxa vida, eu paro e ajudo, o cara vai ali, rouba meu carro, vai embora e daí, né? Vou passar papel de burro, sendo que todo mundo sempre fala pra gente não parar. Mas Abraão, naquela época dele, ele era muito hospitaleiro, né? As pessoas, as tendas, então, como nós dissemos, né? A tradição judaica diz que a tenda dele era sempre aberta às beiras do caminho, então, com certeza, ele pregava a palavra de Deus para todo mundo. Nós sabemos que ele passava a palavra de Deus, repassava a palavra de Deus, e essa é a função nossa, né? Essa é a função nossa. E muitas vezes, como nós comentamos também, a gente fica pedindo, ó, Senhor, vem logo, Senhor, vem logo, né? Abraão não, quando Abraão fica sabendo que vai ser destruído Sodoma e Gomorra, ele se põe na frente, né? Que isso, Senhor? Mas, poxa, se tiver 50 pessoas, se tiver 40, você vê a intercessão de Abraão, depois nós vamos ver também Moisés, né? Moisés também faz essa intercessão. Mesmo Abraão sabendo que aquele povo era um povo terrível. Sodoma e Gomorra, Abraão com certeza conhecia, né? O histórico daqueles povos, né? Mas mesmo assim ele se coloca e pede a meu pai, puxa vida, mas o senhor vai destruir toda aquela cidade? Mas se tiver 50 pessoas, mas se tiver 40, se tiver 30, agora, ô senhor, mas me perdoa, mas se tiver 10, né? Então ele se põe. Muitas vezes, irmão, nós vemos pessoas passando na rua, né? Uma pessoa que já foi mesmo da igreja ou não foi. Falando, não vou orar mais para essa pessoa, não adianta, essa pessoa não vai para a igreja. Quer dizer, nós estamos deixando de cumprir a palavra de Deus, né, irmão? Muitas vezes a gente pula na frente de Deus, fala, não, eu não vou orar para essa pessoa, não, essa pessoa não vai melhorar nunca. Terrível, né, irmãos? A gente ter essa ideia, né, de, querendo ou não, já na nossa cabeça julgar que aquela pessoa já vai para o inferno, né? Mas sem saber, né, quais são os planos de Deus. Muitas vezes essa pessoa até vai e nós não vamos, né? A gente não sabe o que vai ser lá na frente. Só pelo fato de nós agirmos dessa forma, né, nós já vemos que nós estamos já bem longe de Deus. Então, mas diferente de Abraão, Abraão tinha essa conectividade com as pessoas, ele tinha essa vontade de estar sempre passando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Agora, Melquisedeque transfere essa responsabilidade para Abraão. A responsabilidade daquela linhagem foi passada para Abraão. É disso que trata aqui o capítulo 14 de Gênesis. Capítulo 14, 18 diz, ora, Melquisedeque, rei de Israel, trouxe pão e vinho. Ele trouxe pão e vinho e comeu com quem? Com Abraão. Ele fez esse ato cerimonial com Abraão. O que significou este cerimonial? Ó, vocês veem que interessante, irmão. O que significou o comer o pão com Abraão? Na realidade, irmãos, essa linhagem, ela tinha esse costume de fazer isso. A tradição judaica diz isso, que quando eles passavam, né, eles iriam transferir esse chamado, eles faziam esse comer. Olha a ligação que nós fazemos com Jesus agora. Quando Jesus faz essa alimentação com eles, Jesus, na realidade, está transferindo. Nós vamos ver mais para baixo, né? Secar mais para baixo, mas nós estamos vendo, irmão, o quê? Que era a transferência. Era a transferência do chamado. Essa que era a função desse Kiddush, né? Desse comer que nós vamos fazer hoje na igreja, né? A Santa Ceia. Essa era a função do Kiddush, né? A transferência da linhagem. Então, ele transferiu o chamado da sua linhagem para Abraão. Os judeus, a partir de agora, tinham a responsabilidade que os descendentes de Sete tinham. A Bíblia chama esse representante de Deus aqui na terra de filhos de Deus, Bnei Elohim, né? E lembra lá de Noé. Então, aqui na terra, eram tratados de filhos de Deus, Bnei Elohim, nós lembramos lá de Noé. Até ontem eu estava comentando, né, com o amigo do Júlio,
que quando Pilatos, né, ele coloca Barrabás e coloca Jesus, né, do lado, Jesus era tido como filho de Deus. Mas Barrabás, né, quer dizer, Barrabás, filho de Deus, filho do Pai. Barrabás, filho do Pai, e Jesus era tido como filho de Deus. Então dizem os historiadores que quando Pilatos estava na frente do povo, ele virou e falou assim, ó, quem vocês querem que solte? O filho do Pai, que era Barrabás, né, o filho do Pai, ou o filho de Deus? Vocês querem Barrabás, filho do Pai, ou Jesus, o filho de Deus? Então, o povo preferiu quem? O filho do Pai, que foi Barrabás, né? É muito interessante. Em Gênesis 6, nós vimos, sucedeu o quê? 14:6, né? Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar na terra, voltando um pouquinho, só vou ler essa parte para a gente lembrar, né, de Noé. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Está lá em Gênesis 6:1, né? Nós passamos já por isso já, né? Então, como nós comentamos, eu vou comentar novamente bem rápido aqui, são estes homens que a Bíblia, né, que a Torá está citando. Não é nada de ET, né, nem anjos. Filho de Deus era esta linhagem, essa linhagem de Sete. Então, eles eram os filhos de Deus, né? Não eram anjos que tinham descido da terra, nem o próprio ET, mas eram a própria linhagem de Sete. Enfim, este homem encontra Abraão e o abençoa. Ele estava na posição de autoridade. O que é a bênção? A bênção nada mais é que a transferência de poder e de autoridade, né? Comendo pão e vinho com Abraão, eles não estavam matando a fome, estavam fazendo um kiddush, comendo cerimonialmente. O ato de comer é muito mais do que se alimentar. O ato de comer pode ser uma fonte de bênção ou maldição para a sua vida. Muito importante, quando nós estávamos comentando, eu vou comentar um pouquinho mais para baixo, sobre o próprio Cosme e Damião, né? O próprio Cosme e Damião. Muitas vezes as pessoas agora, a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças, né? Porque muitas pessoas levam até na porta de escola, né? Quantas vezes? Eu saía da escola naquela época, pessoal, a gente não tinha condições, né? Minha mãe e meu pai, 8 filhos. Então, a época de Cosme e Damião pra gente era, poxa vida, era um Natal antecipado, porque eu pegava fila em tudo quanto é lugar. Eu saía da escola, já ia pegando fila. Nossa, pegava uma fila ali na Rua da Feira, naquele Aganjuê. Nossa, a gente, misericórdia, irmão. Cada coisa que a gente via, mas a gente era criança, a gente dava risada, né? A gente não entendia, né, o que era aquilo. Mas também eles iam na porta da escola da gente entregar para professores entregar para a gente, sabe, na sala, e a gente comia aquilo. Mas mais tarde, né, agora, a gente estudando a palavra de Deus, né, estudando, né, a gente vê o que quer dizer aquilo, né, o sacrifício que era feito em cima desses doces, né, e a gente sabe que, querendo ou não, nós vamos ver um pouquinho mais para baixo aqui, que isso influencia muito na vida da gente. Então, não estou falando, o ato de comer é muito mais do que se alimentar, né? O ato de comer pode ser uma fonte de bênção ou uma maldição para a sua vida. Não estou falando do nutriente dos alimentos, falo do simbolismo que se atribui à comida, o simbolismo, né? Melquisedeque entrega a bênção a Abraão, come ele pão e vinho. Os elementos são os mesmos, sempre pão e vinho. E o que Abraão fez? Reconhecendo a autoridade de Melquisedeque, deu o dízimo das suas posses. Então, Abraão viu, né? Viu ali em Melquisedeque a autoridade, né? Porque o dízimo é entregado, né? Do inferior para o superior. Então, Abraão viu a superioridade de Melquisedeque e automaticamente ele entrega o dízimo, né? Nós vamos lá para Êxodo 18:7, irmãos, eu vou ler para os irmãos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro. Vocês veem por quê? Nós vemos esse alimentar, né? Esse kiddush, nós vemos também que mais para baixo, né? O próprio Moisés fez isso também. Moisés, quando ele encontra Jetro, né? O sogro dele, que é Reuel, pai de Zípora, né? Esposa de Moisés. Então, quando ele encontra, a primeira coisa que eles fazem uma alimentação cerimonial. A partir daquele momento, Jetro passa a ser um judeu, né? Passa a fazer parte, né? Passa a fazer parte do judaísmo. Então, saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Está lá em Êxodo 18:7. E o beijou. Perguntaram um ao outro, né, como estavam, e entraram na tenda. Depois Moisés contou a seu sogro tudo que o Senhor tinha feito ao faraó e os egípcios por amor de Israel. Todo o trabalho que lhes sobreviera no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo que se houveram arrogantemente contra o povo.
Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Vocês veem que né, Moisés também faz esse quidush com o próprio sogro dele, né? Era um comer cerimonial, pois comeram diante de Deus. O que é este comer cerimonial? O conceito é o seguinte: qualquer divindade, ó, pra você ver que interessante, qualquer divindade pode habitar na matéria. Se eu tenho Deus e ofereço a este Deus um alimento, eu bendigo a este Deus, oferecendo um alimento, e eu consagro esse meu alimento a Deus. Qual é o entendimento espiritual em cima disso? A essência daquele Deus passa a entrar naquele alimento. Deus não come o alimento, é óbvio, mas quando você o consagra, aquela entidade está presente naquilo que você consagrou. Vocês estão vendo que interessante? Ela passa a fazer parte daquele alimento. Isto é uma lei espiritual para qualquer entidade, benigna ou maligna. Isto acontece com as coisas de Deus e com as coisas do outro lado também. Quando você ingere ou bebe, depois que você consagrou, ocorre aí o comer cerimonial. O que quer dizer isto? Simbolismo. Agora, o que quer dizer esse simbolismo? Eles estão internalizando a sua divindade. Aquilo que eu creio estar indo para dentro de mim através daquele alimento. Esta é a regra para o que se fazia quando o ofertante levava um animal para ser oferecido como sacrifício. O sacerdote comia com o ofertante na presença de Deus. Por que eles comiam? O animal não era oferecido a Deus. Você vê que quando eles levavam o holocausto, né, nós sabemos que quando eles faziam o holocausto, eles levavam até o sacerdote. Então, irmãos, o sacerdote oferecia a Deus, né? Era queimado naquela grelha, era uma grelha mesmo, era tipo um churrasco, né? Não é esse modo churrasco nosso, mas era uma grelha que tinha ali, era colocado aquele animal, e o ofertante, né? A pessoa que estava levando aquele animal, ele era obrigado a comer junto com o sacerdote, né? Eles comiam aquela comida junto. Então, era internalizado aquele animal. E nós vemos mais tarde, quando Paulo fala, né, das carnes que eram entregues, né, para os ídolos, que era para as pessoas tomarem muito cuidado do tipo de carne, né, que eles estavam comendo, porque era muita carne, irmão, que as pessoas levavam, né? Chegava lá no Yom Kippur, né, o dia da expiação, era muita carne que eles levavam. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, eles não tinham como de consumir tudo aquilo. Então, havia o que os sumos sacerdotes faziam? Eles ganhavam muito dinheiro fazendo o quê? Eles revendiam essa carne. Eles revendiam essas carnes para os mercados. E a maioria dos mercadores daquela época, a maioria dos comércios, eram de gregos. Só que quando essa carne ia para um estabelecimento grego, automaticamente, o que eles faziam? Eles carimbavam essa carne com os deuses deles. Eles passavam a sacrificar, né, a simbolizar aquela carne que era vendida para eles, né, com os símbolos de deuses, né? Então, eles revendiam aquela carne nos comércios deles, mas já com outro tipo, quer dizer, saiu dali, o sacerdote vendia para eles, era um comércio assim, né, um câmbio negro, né, que até então não poderia ser feito aquilo, mas eles revendiam, né, sabe-se lá pelo preço, e ganhavam muito dinheiro em cima disso. Os sacerdotes eram muito ricos em função disso, né, de revender esse alimento, essa carne. Mas chegando lá nesses comércios gregos, né, o que eles faziam? Eles eles carimbavam essas carnes, né, com a marca que eles tinham dos deuses deles, e revendiam essas carnes. Então, havia o comércio, né, dessas carnes. Paulo até diz, né, tomar muito cuidado com o tipo de carne que eles comiam, né? Porque, é claro, Paulo também fala que não era para ele chegar e ficar com aquela neura na cabeça. Ah, que carne que é essa? Você comprou na onde? Né? Quem que te vendeu? Se você comesse sem saber, era uma coisa, né? Mas se você, a partir do momento que você sabia de onde vinha aquela procedência daquela carne, era melhor você não comer, né? Então, para baixo aqui eu vou dar uma explicadinha sobre isso, mas havia esse comércio, né? Os sumos sacerdotes, eles vendiam essas carnes, revendiam, né? Toda aquela carne que era repassada para eles revendiam e ganhavam muito dinheiro em cima disso. Amém, irmãos? Irmãos, vocês estão muito quietos aí, viu, irmãos? Amém. Nós estamos te ouvindo, minha Fran. Amém. Estamos aprendendo, né? A gente fica pensando, você vai falando, aí a gente vai imaginando como é que é. Entendeu? É simples assim. Amém. Tá, então o animal não era oferecido para Deus, né? O que significava este comer? Estamos internalizando o nosso Deus. Ele está fazendo parte da nossa natureza quando comemos o alimento a ele consagrado. Então, quando nós comemos o alimento consagrado a Deus, automaticamente estamos internalizando Deus. Deus está tomando, né? Entrando no nosso corpo. Mas será que não basta orar? Não. Há um mistério aqui. É claro que você deve orar, sem sombra de dúvida. Mas há um mistério com este negócio de comer. Consagrar algo
e depois comer a um mistério. O Talmud, né, o próprio Talmud judaico, o que ele diz, né, que vem da tradição judaica, no alimento material tem uma faísca, isso aí é uma ideia dos judeus, né? No alimento material tem uma faísca que nos nutre e nos fortalece para a vida. Ainda mais quando ingerimos o alimento espiritual, que é o estudo da palavra de Deus. Este alimento físico e espiritual nos nutre e nos fortalece para servir ao Eterno da melhor forma. Esta é a consagração ao Eterno, dizem os sábios. Quando o seu povo estuda diretamente a sua fonte, né, de sua fonte, e abençoa e ingere o pão e vinho através do Kiddush, atraímos o Mashiach, que é o Deus, né, que é a redenção, que é o Geulah. Assim, nos preparamos para um mundo renovado que culminará com a volta de Jesus Cristo. E a chegada, a hora, pôs-se Jesus à mesa. Nós vemos lá em Lucas, né? Vou ler agora um trechinho de Lucas 22, 14 e 19, né? E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido o cálice e tendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Irmãos, durante o jantar da Páscoa, Jesus pega um pão, que era um matzvah, né? Pois os judeus não comem fermento na Páscoa. E nós vemos interessante, né, irmãos, que houve tipo assim, na mesma semana, né, da Páscoa, né? Foi na quinta-feira, então eles fizeram os preparativos da Páscoa, que caiu numa quinta-feira, nós sabemos que Jesus, né, foi preso numa quinta-feira, porque para dar os 3 dias certos, ele teria que ser preso na quinta, não na sexta, né? Então, a Páscoa caiu numa sexta, né? Caiu numa quinta-feira, perdão. E automaticamente, passando a sexta, já era o sábado, então era muito rápido. Só que esse pão da Páscoa que eles comeram, com certeza foi um pão sem fermento. Teria que ser um pão sem fermento. Mas o pão que o judeu come, né, no sabá deles, esse já pode ter fermento. Mas aquele pão que Jesus comeu naquele dia, pelo fato de ser a Páscoa, então com certeza era um pão sem fermento, era diferente. Aquele ali, quando eles fazem, né, aquela consagração, aquele pão era sem fermento. Mas no normal, no dia a dia mesmo, que eles tinham esse costume de fazer a ceia, era um pão com fermento, até porque é só mesmo na Páscoa, pelo fato daquela, né, a gente não sabendo todo aquele trâmite, deles terem que sair rápido, as ervas amargosas, tudo aquilo. Então, não haveria como fermentar esse pão. Então, foi muito rápido, né, a saída deles do Egito. Então, pelo fato deles saírem rápido, então, não ia dar tempo do pão fermentar, eles teriam que comer o pão sem fermento mesmo. Mas o natural, o normal mesmo, né, de um sabá do judeu, o pão, ele contém fermento sem problema nenhum. Durante o jantar da Páscoa, né, Jesus pega o pão, que era o matzvah. Agora, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo pacto, em meu sangue que é derramado por vós. O que Jesus está fazendo? Ele está instituindo um cerimonial litúrgico e simbólico em relação a ele. Quando ele pega o cálice e diz que é a nova aliança em meu sangue, quando ele pega o pão e diz, é o meu corpo, e depois os discípulos comem, qual o simbolismo disso? Você está internalizando o próprio Filho de Deus. Ele está imprimindo a sua natureza em nós. Você absorve a Deus, a quem você consagrou. Aquele alimento e ingeriu. Quantos de nós querem ter o eterno internalizado dentro de nós? Bom, eu quero, né? Já pensou se eu tivesse que levar um novilho ou um cordeiro, né? Toda vez que eu quisesse ter mais de Deus na minha vida? Jesus facilitou a nossa vez, porque toda vez, irmãos, que eles teriam, né, que tinham que ter Deus neles, eles tinham que fazer isso, né? Eles tinham que levar o cordeiro lá no templo, fazer aquele cerimonial, tudo pelo holocausto, e comer uma parte daquilo. Mas Jesus, o que ele faz? Ele institui, né? Nessa parte, Jesus institui. Porque não havia mais essa necessidade. Até porque, 30 anos depois, o templo seria destruído e não haveria mais como fazer esses holocaustos. Então, Jesus instituiu nele, passou a ser nele, né? A Santa Ceia. Então, você não se alimentaria mais de um cordeiro, né? Porque o judeu, quando ele levava um cordeiro, ele teria que comer a carne, ele não beberia o sangue do cordeiro, né?
mas ele se alimentava daquela comida, né, daquele cordeiro. Então, a partir dali, Jesus traz para ele. Passa Jesus simbolizar aquele cordeiro, né? Tanto é que nós vemos que Jesus é o símbolo do cordeiro, né? Se você tivesse internalizado Jesus, quando você internaliza Jesus, você está internalizando o pão da vida. Quem comer não terá mais fome. Ele é água viva. Quem beber não terá mais sede. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores. Você está internalizando isso tudo. É físico e espiritual. Um dos pais do estudo pulmão, né, irmão? Como eu comentei com vocês, vou comentar de novo aqui, da Idade Média, no século XVI, foi um judeu chamado Miguel de Servet, que ele é um médico, teólogo, crente de Jesus. Ele era um crente, né? O próprio Miguel de Servet. Ele, junto à medicina com a fé, escreveu um livro, A Restauração do Cristianismo, e disse: onde o Espírito de Deus habita no homem. Ele fez uma pergunta, né? Onde o Espírito de Deus habita no homem? Se existe um lugar para o Espírito de Deus habitar em nós, onde seria? Né? Vamos lá onde o Eterno formou Adão. Primeiro, ele sopra nas narinas dele. Quando nós inspiramos, seja o que for que inspiramos, vai para o pulmão. Para onde o oxigênio vai? Para o sangue. É no sangue que o oxigênio tem que estar, não no pulmão. Como o Eterno colocou o Espírito no homem? Com o sopro. E para onde foi esse Espírito de Deus? Para o sangue. É por isso que o sangue é levado tão a sério nas Escrituras. Nós comentamos já sobre isso, né, irmãos? A função do sangue, né? E porque o fato de nós não tomarmos sangue, não bebermos sangue, né? Por isso o Eterno diz que carne com sangue jamais podemos comer. Muitas pessoas gostam de comer aquela carne mal passada, né, irmãos? Que a minha esposa mesmo, muitas vezes ela come, né? Queria comer, nunca mais, ela parou de comer isso, até porque fazia mal para ela. As pessoas querem comer aquela carne, né, com sangue. O próprio Bruce Lee, irmãos, Bruce Lee, ele morreu. Por quê? Porque ele tomava muito sangue de vaca. As pessoas dizem, né, tem essa ideia que o Bruce Lee morreu com um tiro numa filmagem, né? Na realidade, quem morreu com um tiro na filmagem foi o filho dele, Brandon Lee. Mas o Bruce Lee, ele ingeria muito sangue de vaca. Ele acreditava que aquilo dava força para ele, né? Então, ele ficou muito doente, né? Ele teve um problema no estômago, né? Que mais tarde culminou com a morte dele. Mas ele ingeria muito sangue de vaca. Ele tomava copos, assim, de manhã misturado com leite, ele misturava sangue com leite e tomava. Só que isso acabou fazendo mal para ele, né? Ele acabou morrendo, mais tarde ele teve um aneurisma cerebral, mas tudo em decorrência de problemas no estômago dele. É por isso que o sangue é levado tão a sério nas Escrituras. Por isso que Deus diz que a carne com sangue jamais podemos comer. A vida está no sangue. Segundo Servet, né, Miguel Servet, Deus habita no sangue, ou seja, faz parte de nós. Por isso, comer sangue é abominação a Deus. Isto não é somente para os judeus, né? Pois essa lei foi dada a Noé. Nós vemos que essa lei foi dada a Noé. E não existiam judeus nessa época. Na época de Noé não existiam judeus, né? Veio existir a partir de Abraão. Em Gênesis 9:4, né, diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Todas as leis que Deus deu para a humanidade antes de Moisés devem ser cumpridas. Todas as religiões que têm por meta desagradar a Deus ingerem sangue. Vocês veem, irmãos, que muitas vezes quando as pessoas querem desagradar a Deus, o que eles fazem? A gente vê o próprio satanismo mesmo, né? Eles tomam sangue, né? Eles bebem sangue. E isso por quê? Para afrontar a Deus. Eles querem afrontar a Deus, né? Consciente ou inconscientemente, eles querem afrontar a Deus, então eles ingerem bastante sangue, né? E isso é para descumprir, né, um dos mandamentos de Deus para Noé. Porque a preocupação da lei e dos apóstolos para que não comamos... Por que há essa preocupação da lei e dos apóstolos para que não comamos comidas consagradas a ídolos? Comer carne ou beber sangue dos sacrifícios dos templos pagãos significava entrar em comunhão com os que acreditam os pagãos. Nós vemos lá no capítulo 18, diz: vede a Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nos a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com eles, com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos os zelos, ou provocaremos a zelos o Senhor. Somos, porventura, mais fortes do que eles, está lá em 1 Coríntios 10, 18 a 22. Quando você come comida consagrada a ídolos, onde ele está habitando? No alimento. É possível isso?
Sim, e este é o motivo do alerta da lei no Novo Testamento. Por esta razão existe o Kiddush. O Kiddush é o antídoto. E foi transformado pelos católicos na Santa Ceia. Os católicos já transformaram, né, na Santa Ceia. Os católicos passaram a instituir, né, a Santa Ceia bem lá atrás, né? Quando o catolicismo não era esse catolicismo que a gente vê hoje, né? Porque nós sabemos que a palavra católico quer dizer universal, né? Então, os primeiros crentes, né, as primeiras pessoas, até mesmo os judeus, eles queriam usar esse título de católico, pelo fato de católico ser a tradução ser universal, né? Então, não pôde, porque daí teve toda essa história da Igreja Católica, né? Católica, Apostólica, Romana. Enquanto ela era a Igreja Católica, era uma coisa. Depois que se tornou Católica, Apostólica, Romana, daí mudou muito, né? Mudou totalmente a ideia e a base, né? Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão muito quietos, gente. Misericórdia. A aula vai acabar muito rápido. Vocês ficam Amém. quietos. Oi. Oi. Não, Deus é tão maravilhoso porque nós cristãos não acreditamos na coincidência de Deus, mas sim na bênção que Deus nos entrega, faz, nos liberta, né? Nos direciona, né? E hoje, especialmente, é dia de Santa Ceia, né? E olha a palavra que nós estamos ouvindo. Impressionante, né? Como Deus é bom, né? Caiu certinho no dia de hoje, tá vendo? Amém. Amém, irmãos? A Rita ia falar alguma coisa? E o Elber? Oi. Não. Estou ouvindo mesmo. Com um monte de perguntas, mas não é o momento ainda. Porque você fala do testemunho de Jeová, no caso do sangue, transplante de sangue, transfusão. Eles não aceitam, né? Que eu me lembro, na família tinha uma pessoa que estava, uma criança que estava precisando, e a mãe falou assim, não pode transfusão, teve que ensinar um termo de responsabilidade e tudo mais. Né? Justo. Justamente, eles não podem, né? Mas só que eles esquecem de uma coisa, né? Eles esquecem que a função primordial é a gente manter a vida, né? A vida, ela está sobre tudo. Que nem o próprio judeu, vamos supor. Se o judeu, ele não pode comer carne de porco, vocês são de dúvida. Mas numa falta de alimento, né? Nós vemos até mesmo no Antigo Testamento, quando o rei Azael, né? Ô, Júlio, seu áudio tá ligado. Júlio, seu áudio tá ligado. Isso. A gente vê minha irmã bater nele. Mas então nós vemos, né, que o próprio rei Ben-Hadad, né, o rei da Síria naquela época, quando ele cercou Jerusalém, né? Sim. E o rei, se eu não me engano, lá de Jerusalém era Acasias. Então foi toda cercada Jerusalém, né? E ficaram lá um ano, né? O rei Ben-Hadad com o general dele, Azael. Então não tinha como as pessoas saírem, né? Era na época do profeta Eliseu. E nós vemos lá que eles passaram a se alimentar do quê? De fezes, de pombo. E uma mulher, o rei Acasias, ficou apavorado, né? E rasgou as roupas dele, quando uma mulher virou e falou para ele assim, né? Que ela tinha combinado com outra mulher, né? Que hoje elas cozinhariam, ontem, né? Passava um dia, cozinhariam o filho de uma para comer, e que no outro dia eles iriam comer a carne do filho daquela outra mulher. Naquele dia anterior, eles comeram o filho da carne dessa mulher. Mas quando chegou no dia de matar o filho da outra, a outra não quis matar. O rei Acasias, quando viu aquilo, ele rasgou a roupa dele, ficou apavorado, né? Porque ele viu o estado que chegou, tipo assim, canibalismo. As pessoas estavam comendo criança, né? Nós vemos que mais tarde, depois de 70 depois de Cristo, acontece a mesma coisa. Quando o templo é cercado, né? Pelo general Tito, né? Filho de Vespasiano. Quando é cercado ali, né? É feito um motim dentro de Jerusalém. Então, as pessoas não tinham mais do que se alimentar, porque a comida já estava escassa, não tinha mais comida. Eles começaram a se alimentar de crianças. Terrível, misericórdia, né? Canibalismo, isso aí, misericórdia. Mas eles, o bem maior deles era a vida, eles queriam manter. Então, um judeu, né, vamos supor, ele não come carne de porco. Mas se ele tiver numa situação, para ele precaver, para manter a vida dele, ele vai se alimentar de carne de porco. Né? Eu não alimentaria de criança, misericórdia. Eu morreria, mas não me alimentaria, sem sombra de dúvida, não manteria. Mas a função primordial do transfusão de sangue é o quê? Manter a vida. Né? Diz que duas coisas que os judeus não fazem, né? Para manter a vida dele é adorar ídolos e prostituição. Eles não se prostituem, não vão se prostituir e não vão adorar ídolos. Se tiver que fazer isso, eles morrem. Tanto é que
eles eram decapitados, né? Morriam. Então, duas coisas que eles não fazem, né? Prostituição, né? Se prostituir e adorar ídolos. Mas fora isso, eles fazem qualquer tipo de coisa para poder manter a vida deles, né? Que é o bem maior. Agora, a transfusão de sangue, o Testemunho de Jeová, eles levaram muito a sério isso, né? Eles não fazem esse fato de não se alimentar. Aqui, tá vendo? Não se alimentar de sangue, né? Você não se alimentar, ingerir. Agora, quando a transfusão de sangue, ela já entra na própria sua veia, né? Ela já vai entrar normalmente e você não vai se alimentar daquele sangue. Na realidade, ela vai entrar no seu organismo através, né, de seringas, né? Então, é totalmente diferente. Só que eles levaram muito a sério. Esses dias até vi uma reportagem de um pai e um filho que eles iriam fazer, né, a transfusão, acho que era não lembro o que era, não sei se é rins, o que era, que um ia ajudar o outro, mas eles estavam, assim, numa situação porque eles não queriam, porque haveria essa necessidade de eles ficarem, né, ligados com sangue ali, tendo essa transfusão, e eles não aceitavam. E eles fizeram, o médico fez, né, uma experiência, o médico fez, sem eles receberem sangue, né? Andaram no fio da navalha ali, deu certo, sem sombra de dúvida. Mas será que vai dar certo para todo mundo? Né? Então, eles têm essa ideia, eles levam muito a sério isso, né, de não ter essa transfusão de sangue, o Testemunho de Jeová. Bom, isso é uma ideia deles, né? Eu, sei lá, eu sou contra, sem sombra de dúvida, né? Acho que o bem maior, tá aí a medicina, tá aí os estudos, né? Eu acho que, poxa vida, o bem maior é a vida, mas você vê, eles levam muito a sério isso, né? Eles levam muito a sério isso aí e não fazem, né? Não aceitam transfusão de sangue, não. Bom. É coisa do homem, né, irmão? Houve um caso de uma mulher grávida, sabe? Que ela foi ter o filho dela e na hora ela precisou fazer uma transfusão de sangue. Depois ela ficou sabendo disso, ela entrou com um processo em cima do hospital lá nos Estados Unidos e recebeu um dinheiro pesado, sabe? Porque ela não queria, mas só que ela não tinha assinado, depois deu um problema, ela teve que devolver esse dinheiro. Foi um furdúncio. Mas eles processam muito, sabe? Tipo assim, há acidente de carro e é feita a transfusão sem eles saberem, eles processam, há muitos processos, sabe, nos Estados Unidos, em cima disso. Você vê, as pessoas querem manter a vida deles, né? Mas, ao mesmo tempo, eles vão lá e processam no hospital pelo fato de terem feito transfusão de sangue. Bom, eu acho demoníaco isso, né? Deus abençoe eles, mas eu acho terrível isso aí, eu acho totalmente contra a vida. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Amém. Tranquilo. Eu acho só religiosidade. Também penso apenas assim também, irmã. Apenas isso. Né? Você vê o Kiur, né? Que é agora que vai ser, né? Que fala que tem o judeu faz agora o jejum deles. Ah, sim. Kiur. Uma coisa assim, né? Yom Kippur. Yom Kippur, que é o ano novo, né? Que é agora, dia 15, que é o ano novo deles. Agora você vê, eles fazem isso aí, sendo que Jesus já veio, já aboliu, já deu a vida, né? Justamente. Nossos pecados são perdoados através de Jesus, e eles ainda fazem isso para, uma vez no ano, ir lá pedir perdão, né? Voltar tudo que o sacerdote iam lá no Santo dos Santos, uma vez por ano. Eu acho a mesma coisa aí. É uma religião, como você diz aqui, como se diz, tradição deles. Tradição. Porque, tipo assim, agora eles estão no mês, né? Tipo assim, de junho a agosto, existe o mês ave deles, né? É um mês que, tipo assim, as piores catástrofes que aconteceu os judeus foram entre esses tempos, né? De junho até agosto, né? Então, culminou com o quê? Tudo isso, né, culminou com o princípio de todo esse mal que eles herdaram, né? Começou lá quando os espias foram observar a terra e voltaram. Né? Quando eles vieram e falaram, não dá para ir, que não sei o quê, ali Deus ficou irado com eles, né? Então, a partir dali, Deus falou, então tá bom, então agora vocês vão ficar 40 anos peregrinando, não adianta, né? Depois eles tentaram ir lá guerrear, não adiantou nada. Então, é esse mês, o 9 ave deles, né? O mês ave deles, que vai de junho a agosto, mais ou menos, que as piores catástrofes, né, vindo de lá para cá, até Hitler, né, até mesmo as cartas lá na Espanha, né, o pessoal batendo em cima dos judeus, então tudo isso culmina nesse mesmo mês. Então é um mês que eles ficam temerosos, sabe? É um mês que todo judeu fica temeroso, que é o Yom Kippur dele, o dia da expiação, né, que eles fazem muita expiação pelos perdões dele, né, para o perdão deles, mas na realidade eles precisam de um templo para poder fazer essa expiação, e eles não têm um templo.
Daí fica difícil, fica muito difícil. Porque, né, que eu entendo, eles fazem um jejum 10 dias antes, e no dia 15 de setembro, é o dia do jejum deles, que eles não podem fazer nada, só pedir perdão, né? E para que tudo que fizeram serão perdoados naquele dia, né? Justo. Um pacote de pecado, né, Tia? Eles entregam aquele pacote para perdão por tudo isso. É o entardecer, né, do dia 15 para o dia 16. Aí fica sem comer, sem beber, sem nada. Eles fazem jejum. É um jejum. Então, sendo que, para pedir perdão, né? Para que depois eles pedindo perdão, o Senhor vai reaver tudo, vai pedir tudo que fizeram de errado, né? Justo. Mas você vê, Jesus já foi para a cruz, já fez tudo isso por nós. Olha, para você ver, então, é como outros, uma religião e uma tradição. Só isso que eu acho. Mas é isso mesmo, Tia, sem sombra de dúvida. É isso mesmo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Existe um documento, depois eu vou compartilhar com os irmãos um documento, né? Existe um documento muito antigo, eu tenho esse documento, né? Eu baixei na internet, eu tenho. Existe um documento muito antigo, datado do século I. Acho que eu não sei se eu já compartilhei com os irmãos, mas depois eu compartilho de novo. Chamado, né? Instruções, que é o Didaquê dos Apóstolos, né? Então, os apóstolos, eles tinham, né, esse documento, né? Um Didaquê, que era um manual de instrução deles, né? E esse documento foi feito pelos apóstolos para quem não era judeu. Está disponível na íntegra, na internet, até que eu achei na internet, né? Não é, são só 10 capítulos. No capítulo 9 tem a instrução sobre o Kiddush, que é a ceia, né? Que agora chamamos de ceia. Celebrem a ceia do Senhor assim. Então, ali eles estão dando a instrução, né? Os discípulos estão dando a instrução. Diga primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos, nosso Pai, por causa da vinda do teu servo Davi, né? Pela vida do teu servo Davi, que nos revelastes através do teu servo Jesus, a ti a glória para todo sempre. Daí, toma, eles tinham esse costume, né? Eles falavam todas essas frases e tomavam o cálice. Depois, diga sobre o pão partido. Nós te agradecemos, nosso Pai, por causa da vida e do conhecimento que nos revelastes através do teu servo Jesus. A ti a glória para todo sempre. Daí eles comiam o pão. Isso está no manual deles daqui, né? Da mesma forma que este pão havia sido semeado nas colinas e colhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua congregação. Olha para vocês verem que interessante, irmão. Olha para você ver como é que eu aprofundo isso aqui. Da mesma forma que este pão havia sido semeado nas colinas, quer dizer, foi semeado todo o trigo, né? E colhido para se tornar um. Quer dizer, nós somos ali grãos. Nós só se tornamos um pão novamente, não, né? Quando se une todos aqueles grãos são moídos, daí sim vai se tornar um pão. Da mesma forma que este pão havia sido semeado nas colinas e colhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua congregação, desde os confins da terra até o seu reino, porque teu é o poder através de Jesus para todo sempre. Que ninguém coma nem beba sem antes ser batizado em nome do Senhor, pois sobre isto o Senhor disse, não dê as coisas santas aos cães. Isso aqui está no Didaquê, irmão. Depois eu vou mandar para os irmãos, são só 10 capítulos ali, né? 10 tópicos, é bem rápido para os irmãos poderem ler. Por quê? Pois beber e comer a natureza do Filho de Deus pode ser bênção se você for um membro do reino, ou pode ser maldição se você ainda não está nos caminhos dele. O que quer dizer ser batizado? Ter nascido de novo e fazer parte do reino. Fora isso, será maldição. Nós vemos lá no texto 1 Coríntios 11. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para, como eu comentei aquela hora de comer demais, né? Está lá em 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. E assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Los vavoeis?
Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a minha morte, a morte do Senhor, até que ele venha. Quando fazemos o Kiddush, não só estamos internalizando o próprio Filho de Deus, estamos fazendo um memorial dele, dando vida à sua memória e ao seu propósito até que ele venha. Jesus, à semelhança de Melquisedeque, também recebe os seus discípulos com pão e vinho, institui a celebração eterna de um Kiddush, que será celebrado até mesmo no reino dos céus. A Bíblia diz, irmão, você vê que interessante, até mesmo no reino dos céus será celebrado. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa. Olha, você vê que interessante, irmãos. Então, isso diz que lá mesmo no reino nós vamos fazer. Está lá em Lucas 22, 29 a 30. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. O mestre estava familiarizado com o rito do Kiddush. O sacerdócio eterno vai de geração em geração, chegando até Jesus Cristo, conforme profetizado pelo rei Davi em Salmo 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus 5, 4 a 6, está escrito também: ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer o sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui em Hebreus, a pessoa ela não cita, né? Ela não lembra onde está escrito, mas em cima aqui está em Salmo 110, 4. Esta ordem sacerdotal é tão importante que não é para qualquer um, pois precisa ser convidado por um pai espiritual que te receba como filho. Abraão tinha a ordenação. É uma palavra hebraica que significa transferência de autoridade. Ordenação, e de acordo com o judaísmo, é dada quando uma pessoa coloca suas mãos sobre a cabeça da outra. Nós vemos como é interessante, né? Quando um pastor, como uma pessoa vem, a imposição de mãos, né, irmão? Com o poder que tem a imposição de mãos. Por isso que Paulo mesmo fala: não se adiante em colocar a mão em qualquer um, né? Não se adiante em ordenar qualquer um. Na Bíblia são encontrados vários exemplos da doação, né? Da ordenação. Como quando Isaac abençoa Jacó, pondo a mão direita sobre ele, né? Está lá em Gênesis 27. Quando Jacó abençoa Efraim e Manassés, aqui nós vemos que o próprio José ficou irritado com Jacó, porque primeiro ele abençoou Efraim, para depois abençoar Manassés. Nós sabemos que Manassés, né, era o filho mais velho, né? Então, José ficou meio chateado no momento de ver o pai dele fazendo aquilo. Quando Jacó abençoou a Efraim, né, no caso de Manassés, bem como quando os mestres e profetas da congregação da Antioquia impuseram as mãos sobre Saulo e Barnabé. Está lá em Atos 13, do 1 ao 3. Essa tradição atravessou milhares de anos. E há outros exemplos mencionados na Bíblia. É autoridade para dar cobertura a Abraão e legalmente introduzi-lo na sua ordem sacerdotal. Jesus também tinha uma ordenação para dar autoridade e introduzir seus discípulos debaixo de sua cobertura na ordem de Melquisedeque. Nós vemos lá em Lucas 10, 19 até 20, Jesus diz que eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submete aos espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Irmão, já estou terminando, viu? Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e com pão e vinho ele libera a bênção sobre a vida dos discípulos, revelando o real significado do rito. Hoje, quando participamos do pão e do vinho, né, no Kiddush, sabemos que através desse rito, né, o Senhor quer nos santificar para o seu reino eterno, para sermos reis e sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em 1 Pedro 2,9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Em Apocalipse 1 e 6 diz:
e nos fez reis. Olha você ver que interessante. E nos fez reis, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Em 1 Coríntios 11 diz, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. No capítulo 30 diz, por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Se o que come sem discernir fica fraco e doente, o contrário é verdadeiro. O que come discernindo tem mais saúde. O que duche fortalece o seu corpo, fortalece a sua mente. Por isso, antes da ceia, né, fazemos o que duche toda semana. Acho, né, eu tenho essa intenção, que a forma de contribuirmos para termos menos doentes no nosso meio. Isto é, na minha opinião, é apenas o que eu acabei de ler aqui, né? Que no próprio Talmud diz que o Kiddush torna-se parceiro de Deus, você se torna um parceiro de Deus. E ao fazer a Santa Ceia, né? Se alimentar, ter esse ato cerimonial da Santa Ceia, na sua casa, o beber o vinho, comer o pão, clame para que o Senhor se internalize dentro de você, te curando, se você está doente, transformando algo em você que você precisa ser transformado, te abençoando em alguma área da sua vida que precisa ser abençoada. Faça um teste por 2 meses e você vai ver a diferença que você vai ter. Irmãos, agora eu vou concluir, tá? Eu quero terminar 11 horas, eu quero terminar essa parte aqui. Conclusão. O rito do Kiddush é a bênção do pão e do vinho. Era como uma forma de santificação iniciada por Melquisedeque. A primeira vez que aparece na Bíblia foi quando Abraão é abençoado pelo rei e sacerdote de Salém, antigo Jerusalém. O que hoje conhecemos como Santa Ceia, ou ceia do Senhor, nada mais é do que o Kiddush, a cerimônia da bênção e do pão e do vinho, para abrir uma festividade, para celebrar a transferência de autoridade, também como agradecimento a Deus com ação de graças. Quando fazemos o Kiddush, estamos incluindo uma terceira pessoa no contrato, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, amém. Amém. Irmãos, eu termino agora aqui, tá? Eu queria terminar, por isso que eu tenho uma corridinha para terminar até agora, porque nós temos também o capítulo 15 na semana que vem, vai ser muito interessante. Irmãos, então eu termino aqui, tá? Sobre o Kiddush, sobre a ceia, né? Interessante, nós vamos ter a ceia um pouquinho mais para frente hoje, né? Um pouquinho mais tarde vamos ter a ceia nossa lá. E os irmãos conseguiram entender? Consegui passar, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Amém. Final, Amém. Então, me preencheu. Amém, tia. Amém. Eu peço perdão para os irmãos que eu não tenho facilidade para poder passar, viu, irmãos? Muitas vezes a gente até tem na cabeça da gente alguma coisa, às vezes eu acho que eu não consigo passar. Sabia? Mas é o Espírito Santo que trabalha, meu filho. É Amém, o Espírito Santo. Amém. Você fala e o Espírito Santo está agindo. Amém. Em nosso interior. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então eu concluo aqui, irmãos. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, quiserem concordar, quiserem discordar também. Nós temos aqui mais 5 minutos, né? Até às 11. Então, os irmãos estão liberados para comentar o que eles acharam. Oi. Queria agradecer a Deus, né? A gente brincou sobre o aniversário ontem, né? Mas olha como é que a gente fala sempre do mistério de Deus, né? E como que Deus age, né? Ontem, no aniversário, teve um casal, o Elber, lembra? O Denilson com a Elaine, que é um casal que eles não estão desviados, eles estão afastados da igreja, né? Não tem ido, não tem frequentado, mas é um casal íntegro, é um pessoal muito assim, sabe? Eles levam essa disciplina ainda, né? Ainda tem a disciplina do segmento evangélico, né? Só não vão na igreja, né? E ontem a gente começou brincando, eu puxei o Elber, as crianças próximo do menino, do casal. A gente chegou brincando, disfarçando. Aí o Elber, com as brincadeiras dele, foi se achegando, porque o Elber não conhecia ele, né, pessoalmente. E acabou que nós pregamos a palavra para eles, né, Elber? Então, o Elber deu testemunho, falou de Deus para eles, e eu creio que aquilo lá
foi um alimento para eles naquele momento, para eles refletirem essa distância de não estar em comunhão com Deus, na igreja e tudo, né? Então, olha como é que Deus trabalha, né? No aniversário de criança, chega um casal adulto, né? E está afastado, né? Então, e tenho mais uma notícia boa para você, que você vai se alegrar também. E ontem, olha, Deus é maravilhoso. Ontem, aqui a Thalita, que é a sobrinha do Elber, que é uma menina, assim, super rebelde, né, Elber? A Thalita, ela é super rebelde em questão de religião. Tudo que é contra o que condiz para ela, ela é super... usa sempre as coisas na rebeldia, né? Sabe qual foi o testemunho dela aqui, ó? Ela viu eu, você, os jovens conversando aqui com o Elaine, com o menino, com o Denilson. Ela comentou na mesa que ela sente que tem um momento que ela tem que ir para a igreja também, sabe? Ela falou assim, nossa, eu sinto que eu tenho que ir para a igreja. Algo me diz que eu tenho que procurar Deus, mas acho que eu não estou preparada. Mas só do fato dela estar sentindo isso, é que Deus já está tocando a vida dela por algum motivo, né? Amém. Não é à toa, né? Então, eu creio que nós temos que orar, Elber. Ora pela vida dela, né? Porque também é sua sobrinha, para que Deus toque no coração dela, para que mais uma vida, mais uma família seja salva em nome de Jesus. Ela, o marido, né? Que eu acredito que o marido dela nem religião, acho que não tem. E nem ela também, não tem nenhum segmento religioso. Não tem. Então, acho que esse é o momento da gente se unir em família, né? Orar nesse propósito, para que Deus continue, né? Mostrando aí os seus caminhos para que ela possa seguir em nome de Jesus. E eu fiquei feliz dela comentar isso no meio da família, né? Nunca vi esse tipo de atitude dela. Né? Nunca vi ela falar de religião nenhuma. Né? Verdade. Então, ela fez esse comentário, eu sinto, porque ela começou a observar a nossa conversa ali atrás. Olha, né? só, que interessante. E é o que eu falo muito alto também, né, gente? Eu sou surdo. E ela começou, eu percebi que ela estava assim, ligada na conversa nossa ali. Aí ela tocou nesse assunto, né? Nossa, eu preciso ir para a igreja. Legal, gente. Aí, porque eu sinto que Deus tem algo comigo, mas eu acho que eu não estou preparada, né? Então, mas ela já está preparada, ela não está tá encorajada ainda, né? Mas eu creio que em nome de Jesus, Deus vai dar essa oportunidade a ela, para que através dela, a família dela venha ser salva, em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, né? Amém, Júlio. Não sabia disso não, para mim é novidade. Para você ver que no meio de uma conversa, você falou de Deus para duas pessoas que estão afastadas, e um outro ser que deve estar, né, com alguma dúvida, ou já tem algo no seu coração, ouviu aquela conversa, já tocou. Olha só como que o Espírito Santo paira sobre as coisas, né? Sobre as pessoas, sobre as conversas, sobre tudo. Porque é essa a posição do cristão. Fazer a diferença num lugar que não tem cristão, porque as pessoas estão nos observando. Então, ela é questionadora, o Elber sabe disso, ela é questionadora, ela questiona tudo. Então, nessa dela observar a nossa conversa, o nosso comportamento, tocou no coração dela. Poxa, realmente esse povo é diferente, né? Então, é isso que faz a diferença de um cristão no meio do mundo, né? Amém. Nós somos a luz, eu creio que nós somos a luz, né? E cremos nisso. E peço a Deus que continue nos usando. Amém, Júlio. Né? Amém. Fico feliz também. Sabia não. Amém, Elber. Valeu, Júlio. E agradecendo por esse dia, né? Eu estou aqui ocupado aqui no salão limpando, eu até perdi um pouquinho a conversa, porque o estudo acabou a bateria, eu não observei, mas eu estou aqui ouvindo, ligado, porque é um momento que o Elber falou mesmo. É um momento muito primordial na vida da gente, é um momento como nós começamos o dia se alimentando da palavra de Deus. Ninguém começa o dia sem tomar um café da manhã, né? Verdade. Mas, espiritualmente, esse é primordial, se alimentando da palavra, né? Esse é Deus purinho. Amém, Júlio. Amém. Deus abençoe. Amém. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Passa a oportunidade ao próximo. Achei o Felipe muito quieto hoje, o Felipe.
Imagino, estava prestando atenção hoje no simbolismo que foi tratado hoje nesse capítulo. Eu acho que ele é muito sensível nessa questão que a gente coloca do pão e do vinho, e é uma coisa que é primordial dentro do culto, né? Do culto que eu digo de tudo que cerca o cristianismo, né? É uma coisa tão importante, tão preciosa para todos nós, e ainda mais se tratando de algo que é a comunhão, internalizar isso. Eu acho que é isso que é o importante de se pensar, né? De nos fortalecermos, porque a luta é todo dia, é todo minuto. Então é isso até mesmo que o Júlio estava comentando agora, de nos primeiros momentos do dia a gente já fortalecer essa aliança, essa comunhão, porque a batalha não é fácil, né? Da última vez até que eu levei a palavra da igreja, eu falei justamente disso, que a vida do cristão não é fácil, né? A própria palavra fala, né, de tomar a tua cruz, né? Ninguém vai a Cristo para querer ter facilidade, né? O inimigo, ele está ao redor ali, tentando arrumar uma brechinha para falar, vou pegar esse cristão agora. Então, ter esse outro lado, no sentido de internalizar, praticamente chamar, né, a Cristo, vamos comigo hoje, vai na frente, anda comigo, né? Eu acho que isso é fundamental, e eu ficava aqui pensando, me transportando em tudo que se falava hoje, assim, eu ficava imaginando essa situação, e assim, poxa vida, Deus é bom o tempo todo mesmo. Amém. Deus tem abençoado. Hoje a gente pôde presenciar de maneira testemunhal ali na vida de Abraão essa comunhão tão íntima que Deus quer ter com a gente. Eu acho que é isso que foi fundamental. Amém. A gente vai viver isso logo mais. Eu acho que cada um de nós que pôde participar hoje vai ver essa ceia, não só hoje, mas daqui para frente, de uma maneira diferenciada, né? Verdade. E isso, de certa forma, fortalece a nossa fé. Cada dia que a gente tem essa comunhão com Deus, conhece um pouco mais da palavra do Senhor, nisso que é o importante da gente estar conhecendo, porque isso fortalece a nossa fé. Amém. Né? A Bíblia fala do ouvir, né? Mas quando nós buscamos e temos essa intimidade, nós fortalecemos essa aliança e caminhamos cada vez mais próximos de Cristo. Né? Então, quando nós observamos esse simbolismo, para mim foi muito forte. E assim, eu prestava atenção porque a cada parte que você ia colocando, que os irmãos iam colocando, ia fazendo sentido. Eu achei tão pertinente isso, porque ia fazendo ligação com outras coisas, e assim, poxa vida, Deus é maravilhoso. Amém. Lá atrás ele já estava pensando em todos nós, é o cuidado de Deus mesmo. Amém. Verdade. Porque eu penso também você está ceando ali, você está comendo e bebendo, a transferência, como nós ouvimos, do Espírito do Senhor, né? Na nossa vida. Ele fala que na hora que você está comendo e bebendo, você está sendo curado, restaurado, fortalecido. Gente, que mais que nós queremos uma cerimônia dessa? É muito rico. Verdade. Muito rico. Você estar ligado, né? Uma autoridade dessa, numa unção dessa. É privilégio de poucos, de entendimento. Né? É privilégio de poucos. Que a igreja, né? Que nossa parentela, veja isso como é transformador. E através das nossas vidas sendo fortalecida, como diz o Júlio, são vidas que, através das nossas vidas, sejam restauradas. Porque, ó Senhor, a minha parentela, a minha família, seja restaurada através da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, né? Da tua igreja, em nome de Jesus. Né? Amém. E quando a gente come, né, tia? Desprezando, a reação é totalmente ao contrário, né? Acho que muitas pessoas, elas ceiam, não sabem nem o que estão fazendo, né? E você vê que tem um efeito totalmente contrário. Não discerne mais, né? Não discerne, justamente. Porque eu tenho muito carinho pela ceia,
porque assim, é um momento diferenciado. É um momento diferenciado, é um momento que você tem toda o próprio cerimonial, toda a atenção, o temor que você tem diante do próprio corpo e sangue de Cristo que se revela ali. E eu acho que isso que a tia colocou agora é uma coisa muito importante que eu presto muita atenção. Que, assim, conforme eu falei anteriormente, a vida do cristão não é fácil. Não é. E muitas vezes a gente é limitado por ser carne também, né? Tem momento que fala, teve momentos que eu já vivi na minha vida onde eu falei assim, nossa, Senhor, eu tô cansado, eu não aguento, assim, nossa, tá difícil, mas tinha hora, e até mesmo dando testemunho nesse sentido, eu lembro que eu já até conversei com alguns irmãos sobre isso, e muitas vezes no meu coração vinha uma voz, e falava assim, você crê que Cristo pode mudar? E, nossa, ali para mim já abria assim, falava assim, poxa vida, eu ali quase entregando os pontos no último minuto, e daí vem no meu coração, você crê que Cristo pode mudar? Sim, Senhor, eu creio. E aí eu conseguia força para continuar mais um pouco. E daí, seguindo de novo, a voz voltava no meu coração, você crê que Cristo pode mudar? Sim, Senhor, eu creio. E eu continuava, e continuava. Olha, e hoje eu olho para trás e falo, poxa vida, podia ter desistido lá atrás, mas Cristo novamente se mostrou que estava do meu lado todo o tempo. E na ceia é isso que acontece. Quando a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, é esse fortalecimento. Eu sinto particularmente, eu saio fortalecido. Amém. Saio fortalecido, porque no dia seguinte a luta vai continuar, vai acontecer de novo, isso aí não vai terminar, né? O próprio Cristo fala, do mundo tereis aflições, ou seja, ninguém está prometendo vida fácil, porém Cristo renova todos os dias, a cada momento, a aliança de que Ele está conosco. E é isso que nos fortalece, é isso que nos encoraja a seguir, que nos leva para frente. E isso é uma bênção. O que a tia coloca também disso ser maravilhoso, tia, eu não consigo ter palavras para isso, para definir. Eu falo para as pessoas, gente, é algo tão maravilhoso que a nossa racionalidade, tudo que a ciência nos fala, tudo que a gente vive, não tem definição. Tem muita coisa que eu vivi na minha vida com Cristo que hoje eu falo para vocês, eu não tenho definição, eu não tenho palavra de tão maravilhoso, de tão incrível. Assim, essas palavras são muito limitadas para definir tudo que a gente vive com o Senhor Jesus. Eu falo, gente, busquem ao Senhor, se entreguem ao Senhor, porque assim, Ele vai mudar vidas, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele traz salvação. Viver isso é maravilhoso, é incrível. Mas assim, eu já falo para as pessoas, não se limitem nas minhas palavras, mas vivam essas ações. Sim. Busquem essa aliança. Vocês verão algo muito maior do que eu estou definindo para vocês. É uma experiência, viva a experiência, né? Viva a experiência. Muito maravilhoso, muito maior do que eu estou explicando aqui. Nessas horas eu me transporto lá em João, quando ele recebe a revelação do Apocalipse. Talvez, creio, né? Que o que ele estava recebendo era muito maior, mas só que o que acontece? Dentro da limitação dele, ele estava revelando, dentro da colocação dele. Né? Mas creio, em nome de Jesus, que o que ele estava vendo era muito maior, muito mais glorioso, uma excelência que é difícil da gente traduzir tudo isso. Sim, né? Só vivendo mesmo. E eu vejo assim, eu vou tomar um soro hoje, um soro espiritual, para mais um mês. Daí, mais outro mês, é um soro, é um fortificante espiritual, assim, para você vencer a cada momento, cada dia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos. E de todo esse conteúdo que nós estamos tendo nessa manhã, Felipe, esse momento da Santa Ceia, onde Deus toca mais no coração da gente do que a gente pedir aquele perdão, né? Aquele perdão em especial, né? Ô Senhor, perdoa
dá a impressão que a gente vai lá a gente começa a pesquisar aquilo que foi mais grave em questão de perdão. Senhor, perdão por aquilo, por aquilo outro. Me dê força, me dê sabedoria, discernimento para não que isso aconteça, né? Então, eu acredito que esse momento do perdão é onde Deus fala, é isso que eu quero. Que você se arrependa, realmente se arrependa. É porque, né, às vezes a pessoa fala, eu não vou tomar ceia porque eu estou cheio disso, eu fiz isso, aconteceu isso. Mas é um momento, Senhor, me perdoa. Me limpa. Essa é a hora, né? É o momento certo. É esse o momento. Então, vá para a casa do Senhor, peça perdão e tome, alimente desse sangue, desse corpo, Amém. Para que você se fortifique mais um mês, para que outro mês vai acontecer, Senhor, me perdoa. Esse é o Deus magnífico que nós temos, glorificado. Aleluia. Mesmo porque, se não haver o arrependimento, nós percebemos que há continuidade naquilo que foi feito errado. É como se você estivesse assumindo, não, eu vou fazer de novo, porque eu não me arrependi, né? Então eu não vou tomar Santa Ceia. É a rebeldia, a pessoa fica rebelde e não aceita o perdão, não aceita o arrependimento. Então vai continuar complicado. Muito mais simples, mais fácil, falar, não, tá aqui, ó, não quero mais, não vou fazer mais, me perdoa. E eu vou assumir essa Santa Ceia, vou renovar essa aliança. Sim. Vida que segue, não, tudo de Glória novo. A Deus. Glória Amém. A Deus. Amém, irmãos. Então, todo mundo falou, né, irmãos? Tá tudo certinho? Sim. Amém. Quem gostaria de encerrar fazendo uma oração para a gente? Pai que estás no céu, mais uma vez, aqui estamos na tua presença. Como é bom sentir, como é bom sentir a tua presença, como eu preciso de ti, como nós precisamos de ti, ó Pai, que delícia, é um prazer estar na tua presença, com perdão de nossas falhas, obrigado pelo derramar da tua unção. Oh, Pai, nessa aula, Senhor, a cada servo teu, a cada família, Senhor, eu continuo colocando diante de ti. Que haja salvação, restauração, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela tua graça, Senhor Jesus Cristo, pelo sangue vertido na cruz do Calvário para o perdão de nossas falhas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, Consolador, que seja sobre cada um, Pai, o teu grande amor. Oh, Pai maravilhoso, seja derramado. Libera, Senhor, a tua unção sobre cada vida, Senhor. Que tenha um dia, a continuação do dia de bênção, a semana de vitória e fortalecimento. Oh, o grande amor de Deus e a grande amor do nosso Pai seja sobre cada um. Oh, através do teu Filho Jesus Cristo e a bênção no Espírito Santo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmão, obrigado pela presença de todos, viu? Amém. Amém. Deus abençoe a todos.